Um prazer, estava difícil. Tem Já agora, calhaste já me os consegue fones. ouvir? Sim, Agora sim. consegue ouvir? Ok, Sim, sim. ok, então vá. Já aqui estão os fãs todos. A Rita diz que tem um calduço, mas que não chegou. Não chegou para Exato, tu teres online. A Ana diz, tens uns fones exato. todos bonitos. É verdade, pá. Esta Mandaste vir em contingência. e-commerce. Mandaste Hã? vir online. Não, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Já havia um negócio paralelo que está neste momento a ser divulgado aqui nesta grande rede social que é o Instagram. Portanto, quem quiser adquirir só pós-Covid é que tem de tratar disso. Ah, é, um E negócio, um lá negócio está. paralelo de AirPods. Muito bem, muito bem. Exatamente. Tenho que espreitar isso. Porque Tem- é um negócio offline. É um problema. Pois. Os dealers neste momento também estão em layoff, estão em quarentena. Também não, o negócio também parou. Do que é Ok. mercado paralelo, está parado. Ricardo, bem-vindo. Obrigado por estares aqui. Temos Obrigado, eu, aqui pelo duas ou três convite. questões para conversar. Vamos lá dar início a isto. O que é que eu queria falar contigo? Então, a crise do Covid-19 trouxe-nos aqui uma realidade que nós já parece que já não estávamos preparados para ela, já não estávamos habituados a estar em crise, não é? O mercado estava num crescimento muito forte, uh, toda a gente elogiava Portugal, que era um país que estava no milagre português, estava num crescimento muito rápido, portanto estava tudo satisfeito e a fazer grandes planos de futuro, inclusivamente para as suas carreiras, e literalmente de um dia para o outro deixámos de estar no mercado em crescimento, em que os empregos estão garantidos, as empresas estão mais ou menos sólidas, e passámos a estar no mercado em crise, com uma situação de fragilidade, incerteza, desemprego. Portanto, foi uma mudança de paradigma, literalmente de um dia para o outro. Qual é que é a tua opinião? Achas que esta crise e a forma como ela ocorreu vai alterar a dinâmica da relação das pessoas com as suas empresas, com os seus empregadores? Achas que o mercado do recrutamento vai sofrer alguma alteração com isto? Sim, primeiro de tudo, como é lógico, as pessoas vão pensar muito. Há pouco o Rui tocou num tópico que é importante e que deixa qualquer pessoa a pensar, que é qual é a atitude que a empresa teve para comigo nesta fase, e qual é a atitude que eu tenho para com a empresa nesta fase. Ninguém tradicionalmente está preparado para as fases negativas. Nós estamos muito preparados para o positivo, para o crescimento, para planear a nossa vida sempre a pensar nas coisas boas, e esquecemos que a nossa vida não são só coisas boas. Portanto, esta fase trouxe-nos uma forma de pensar, e alertou-nos para que tudo aquilo que nós temos agora é muito, acaba por ser muito supérfluo, porque ninguém imaginava há 2 ou há 3 meses que tivéssemos uma realidade como estamos ao dia de hoje, em que temos muitas das nossas empresas paradas ou condicionadas. Creio que não existe nenhuma empresa atualmente em Portugal que não tenha qualquer tipo de perturbação. Mesmo as empresas têm vindo a ter um grande foco em termos de negócio, principalmente a indústria alimentar, provavelmente é aquela que deve sentir menos perturbação. Teve que se adaptar e tem problemas ao dia de hoje porque provavelmente também não estavam preparadas da melhor maneira ou não imaginavam que poderia existir algo dentro disso. Portanto, claro, as pessoas vão ter que, obviamente, que vão perceber numa primeira fase o que é que a empresa fez para segurar o papel, qual foi a preocupação que tiveram para com o empregador. E por outro lado, vão ter que olhar para o futuro, provavelmente numa primeira fase mais cautelosa. É normal. Um, Existem duas palavras que definem muito bem o ser humano que nós nos posicionamos, que é o medo e a segurança. E neste momento são duas palavras que são quase aquelas que mais pensamos diariamente. Portanto, este posicionamento, claro que vai olhar aqui a empresa e o trabalhador,
muito a levar a ter que pensar cada vez mais e melhor no futuro. Isso não é propriamente Isto muito muda a fácil. forma como, Ricardo, isto muda a forma como as pessoas vão projetar as suas carreiras no futuro, a forma como as pessoas vão pensar a sua carreira e como vão organizá-la e como vão procurar emprego. Eu creio que na globalidade não. Creio que seria um erro para as pessoas não projetarem a nível futuro a sua carreira, em que têm uma forma de pensar em que querem atingir determinados objetivos, mas têm que se lembrar que esses determinados objetivos muitas vezes não são assim tão fáceis de alcançar, existindo uma contrariedade que é fora daquilo que nós pensamos. Esta situação uh, pouca ou quase ninguém tem responsabilidade com a situação que estamos a viver atualmente. Até foram tomadas, em grande parte, atitudes muito fortes e com um bom compromisso de todas as pessoas. Portugal, claro acaba por ser um exemplo, mas acho que as pessoas têm que continuar a ter uma atitude positiva no sentido de estabelecer metas e objetivos. Isso é fundamental para a pessoa enquanto profissional e para a pessoa no seu dia a dia. Mas óbvio que esta situação vai perturbar e vai colocar as pessoas a pensar se no futuro tudo aquilo que imaginei se faz sentido ou não lá chegar, ou se vamos mesmo conseguir lá chegar. Sim, Porque se calhar o que vai fazer provavelmente é promover essa reflexão, não é? Vai promover a reflexão em relação ao percurso de carreira de cada um e se calhar as pessoas vão sentir uma maior necessidade de ajustar de percurso, não é? E eu se calhar vou mudar de trabalho, vou mudar de área, vou se calhar procurar outras empresas de outros setores que tenham, por exemplo, que eu tenha gostado da forma como elas responderam à crise. Se calhar poderá mudar por esse lado, não? sim, e vamos também olhar de forma diferente, provavelmente para algumas profissões que não valorizávamos tanto e que nesta fase têm sido essenciais para o desenvolvimento e para continuar a economia, obviamente numa escala menor, como é lógico, mas que não tem parado, independentemente da posição que tem. Sabem também, nós conhecemos também um bocadinho a nossa forma de olhar para as coisas e tem trazido, se calhar, uma forma diferente de olhar para essas pessoas, que têm um papel tão importante na sociedade como o nosso. E acho que isso é fundamental que as pessoas tenham essa noção e tenham esse mindset diferente. Estás a falar, se calhar, de áreas como logística, retalho, esse tipo de áreas que normalmente estão no backstage, não é? Que não estão tão expostas ao mediatismo e, se calhar, à primeira escolha de muitos dos candidatos. Mas, se calhar, esta crise, um dos efeitos que tem é trazer essas indústrias e esses setores para a ribalta, digamos desta forma, e se calhar vai permitir que eu, se calhar, em vez de escolher um trabalho, sei lá, numa área mais óbvia, não é? Que é o call center, normalmente é a restauração, são áreas mais óbvias e com mediatismo maior, se calhar vai-me permitir olhar para outras áreas. Sim, provavelmente as pessoas vão olhar mais para a segurança de um posto de trabalho que tiveram nesta fase, do que propriamente para se tiverem que distinguir uma profissão que em termos remuneratórios andará muito perto daquela, provavelmente vão pensar muito rapidamente em termos mais de passado recente que aquela profissão não parou, né, nesta altura. E, portanto, está mais ou menos salvaguardado, obviamente sempre com as distâncias e com as dificuldades em termos de previsão que isso acontece. Mas esta fase trouxe uma coisa muito importante e muito interessante, que é, tu tocaste numa coisa com o Rui, que deixou-se de falar de employer branding, deixou-se de falar de benefícios, deixou-se também de falar das gerações e da forma diferente das gerações, como eram apelidadas, como são os millennials, geração Z e Y. Deixou-se de falar desse tipo de categorização das pessoas, porque estamos todos, entre aspas, no mesmo barco, que é
uma das frases que tem sido muito utilizada nesta altura. E portanto é interessante também que deixemos aqui algumas coisas, pode ser que o Covid também as deixe lá longe e que não volta a ser tocadas aqui, que acho que era uma coisa interessante também. Eu costumo dizer que o Covid provou que, afinal, há muitas reuniões que podem ser feitas à distância e também provou que essa discussão das gerações faz muito, não faz sentido para nenhum. Sim, é verdade, é verdade. Mas era algo que estava muito presente. Mas acaba por ser. Quem percebe realmente acaba por entender que é um assunto claramente de moda. Não é um assunto que traga assim tanta diferença, porque, como é lógico, a nossa geração cresceu e viveu com aspectos diferentes de gerações que há 10 anos ou há 15 anos estavam no mercado de trabalho. É uma consequência. Não creio que isso vá mudar tanto a forma de posicionamento, porque senão estamos quase a generalizar, e todas as generalizações têm esse problema, que é colocamos as pessoas em gavetas e muitas vezes as pessoas não, e a grande parte das pessoas não podem ser colocadas numa gaveta só porque nasceram com aquela referência, com aquela etiqueta. É um erro. Não? E a crise abriu as gavetas todas. Gavetas, tirou as gavetas, mudou Ricardo, os móveis. consegues ligar os fones outra vez? Estamos aqui a dizer que está com imenso eco. Tenta lá ligá-los. Estão E agora? ligados? Sim, e agora? Teste. E agora? Não sei, acho que agora está bom. Não, continua a ouvir eco. Mas consegues. Não pode sair som do telemóvel, senão o som faz eco, faz feedback. Bem, vamos testar. Se ouvirem eco, digam. Já, continuo com eco, eu também estou a eco. Ricardo, perante o Covid-19, acho que um dos principais afetados. Ricardo, levanta o telemóvel. Para não fazer eco na. Assim já deve estar melhor. Boa. Estava eu a dizer, perante o Covid-19, uma das principais, os principais afetados perante a crise são as pessoas, não é? E isso, obviamente, nas empresas traduz-se nos departamentos de recursos humanos, que são os departamentos que supostamente devem gerir as pessoas e devem garantir as condições mínimas para elas estarem bem e conseguirem ser produtivas nas organizações. Mas, em contraponto, o que eu tenho assistido é serem relegadas para segundo plano estas pessoas que tipicamente trabalham à volta dos recursos humanos. E não estou a falar só dos departamentos internos de recursos humanos, com os diretores de recursos humanos, etc. Mas estou a falar também, por exemplo, de recrutadores, estou a falar de formadores, estou a falar de gurus motivacionais, estou a falar de coaches, estou a falar de todas estas pessoas que gravitam à volta dos recursos humanos. Basta entrar no LinkedIn e comparar o antes e o depois, não é? Antes temos uma comunicação frenética de toda a gente a comunicar soluções para tudo e de gurus motivacionais com palestras que vão resolver o problema da motivação e vão colocar a empresa a faturar milhões e de repente, perante uma crise real, perante um problema, estas pessoas desaparecem. Qual é que tu achas que pode ser o papel dos profissionais de RH, portanto, enquanto um todo, incluindo os recrutadores, obviamente? Ok. Numa primeira fase, vai ser o papel deles vai ser um bocadinho complicado, porque essencialmente aquilo que as empresas irão fazer é adequar aqui em termos de meios e em termos das suas finanças aquilo que poderão fazer em termos de reestruturação numa primeira fase e em segundo uma nova adequação é esta fase. Creio que nessa primeira fase os recursos humanos acabam por ter um papel secundário numa primeira abrangência da empresa. Obviamente que isto é sempre muito relativo
e depende da estrutura que a empresa tenha e do papel e da real força que os recursos humanos têm na empresa. Passando esta fase, é essencial sempre que os profissionais de recursos humanos consigam perceber realmente a motivação e como é que estão as equipas após esta fase. É um aspecto que vai de certeza ser começado a falar assim que exista uma retoma diferente. Obviamente temos algumas indústrias a funcionar, mas não a grande parte do tecido empresarial em Portugal. Portanto, será necessário que essas pessoas percebam exatamente como é que temos os nossos recursos, como é que as pessoas neste momento se sentem, quais são as preocupações, o que é que elas sentem que possa fazer a diferença no seu dia-a-dia e o que é que acham sobre o posicionamento também da empresa em termos de futuro. Porque vão, obviamente, se debater com isto. Portanto, eu bato um bocadinho naquela questão da liderança em crise e da forma como se olha para estes temas, sempre pensando no problema. Eu acho que devemos manter a nossa posição, tentar, como é lógico, perceber alguns inputs que nos vão chegando de outras realidades e que são importantes para que consigamos dar aqui a volta a esta situação. Sem perder o foco e sem perder um pouco a linha orientadora, porque um dos grandes erros que provavelmente muitas empresas já estão a cometer e vão continuar a cometer é a falta de preparação para alguns temas, colocaram-nos em matérias que elas não estão relativamente confortáveis e, portanto, muitos erros são cometidos dentro disso, quer em termos de processo, quer em termos de comunicação, quer em termos de própria postura para com o mercado, e que pode levar a que esforços de anos e anos sejam perdidos em 2 ou 3 meses. Portanto, é o mundo que vivemos atualmente, onde a informação, nesta altura então, é uma informação que sai constantemente de forma diferente, quer em termos de medidas do próprio governo, quer em termos de atualizações das próprias empresas e da forma de comunicação. Temos de ter muita noção da comunicação que sai e a comunicação que nós queremos passar para a mensagem externa e para a mensagem interna. Obviamente que a mensagem interna aqui tem um papel importante em termos de recursos humanos, que creio que são pessoas tradicionalmente preparadas para saber transmitir informação, mas que muitas vezes têm algo que as dificulta, que é não terem acesso à informação toda. E creio que esse é também um aspecto essencial, que as empresas com esta fase aprendam essencialmente a trabalhar com muita transparência, porque lá está, estamos todos na mesma situação. Portanto, não vale a pena estarmos a mudar aqui um bocadinho a forma de ver as coisas, a pintar um cenário diferente, porque daqui a 1 mês ou 2 vamos ver que esse cenário nada tem a ver. E acho que o pior que se pode fazer é pintar cenários que não existem, porque ninguém gosta disso. Exato. Acho que é esse um grande desafio. Os recrutadores vão ser chamados a ter alguma alteração ao seu papel. Esse tópico que tu mencionaste agora é muito interessante, do ponto de vista de que eles, por um lado, estão muito preparados para transmitir informação de forma empática com os candidatos ou com os trabalhadores internos, mas, por outro lado, nem sempre têm informação completa para poder fazê-lo da melhor forma. Achas que vai haver aqui alguma alteração de papel dos recrutadores? Sim, porque creio que a mudança principal, e acho que esse mindset já tinha sido vindo a fazer ao longo deste tempo, os recrutadores têm de passar a ser cada vez mais embaixadores. Porquê? Têm de passar uma palavra, claramente uma mensagem muito focada dentro da empresa que estão a trabalhar, se estivermos a falar em consultoras externas, como é o nosso caso, mas muito voltada também para o cliente, porque se essa pessoa transmitir uma informação incorreta, pode, eventualmente, nesta fase, então, estragar, entre aspas, o processo todo.
Portanto, como é lógico, o recrutador, além do trabalho mais técnico, do trabalho de avaliação, do trabalho de gestão, de expectativas e de competências, tem cada vez mais de também ser muito gestor em termos de informação. E procurar cada vez mais essa informação e tentar perceber exatamente o que é que se pode adequar nesta fase a uma determinada empresa. Eu dou um exemplo. Provavelmente uma empresa que estivesse com um nível de crescimento bastante alto antes da situação do Covid e que nesta fase tem passado alguma dificuldade e alterou por alguma forma o seu método. Os profissionais que se procuravam provavelmente nesta fase são diferentes do que eram há 3 meses, e é a mesma empresa. Portanto, aquele mindset de para esta empresa resulta X ou Z, provavelmente vai ter que se fazer tábua rasa. E cada vez mais as pessoas têm de se habituar a trabalhar com a informação que têm no presente, e não com a informação do passado ou a fazerem previsões para o futuro, porque é cada vez mais complicado de o fazer. E isso é um grande desafio, recrutadores, todas as pessoas, essencialmente na nossa atividade, existem os papéis mais direcionados para a área do marketing e a área do recrutamento de recursos humanos, e cada vez mais têm que ser pessoas que olhem para a informação que lhes chega de forma mais crítica e que vão à procura dessa informação. Porque senão somos veículos de comunicação errada e ninguém quer trabalhar com veículos de comunicação que não seja positiva ou correta para a empresa. Por isso acho que é essa a dificuldade. Boa. E eu coloquei esta mesma questão ao Rui, embora de uma outra forma, mas num setor tipicamente tão resistente à mudança e que não está na linha da frente da transformação do digital, como é que tu achas que está a ser a resposta à crise e como é que tu prevês que ela se vá desenvolver futuramente, no futuro próximo? Eu acho que tem sido uma resposta interessante, porque vê-se cada vez mais empresas a apostarem em meios diferentes, ou pelo menos a tentar experimentar. Creio que o Covid trouxe a questão aqui do teletrabalho como uma obrigação. E tudo o que é uma obrigação na cultura portuguesa acaba por primeiro estranha-se, depois entranha-se. Existe essa frase, não é? Óbvio que os primeiros dias tinham sido mais complicados para a grande maioria das empresas que não trabalham com ferramentas que, por exemplo, para nós já estávamos habituados a trabalhar com Hangout, com Slack, entre outras, já tínhamos alguma noção. Como é lógico, trabalhar constantemente em teletrabalho acaba por ter aqui uma dificuldade, mas que leva a uma aceleração aqui em termos da digitalização, em termos de processos, e que acho que as próprias empresas, obrigatoriamente, têm que fazer esse caminho e têm vindo a fazer em alguns aspectos. Acho que há muito para fazer, claro, mas lá está. Depende também muito da decisão em termos de gestão, não só da parte aqui de recrutamento ou de recursos humanos, que muitas vezes são pessoas que até têm umas ideias giras, até as querem colocar em prática, mas que não sabem muito bem como é que as vão de fazer, e portanto a ideia acaba por também se perder ao longo do tempo. Mas acho que são pessoas cada vez mais abertas a essa mudança, e nota-se também pela forma como se tem comunicado, óbvio com alguma dificuldade dado o momento e que não facilita porque essencialmente o mercado está muito em stand-by, muito parado, portanto é complicado comunicar nesta fase. Comunica-se muito com base na segurança. É muito mais fácil comunicar quando estamos a contratar 500 pessoas. É muito mais fácil, não é? Do que propriamente numa altura em que o que vamos comunicar é um layoff ou despedimentos, em que, como é lógico, as pessoas encaram isso sempre da parte negativa e não do perceber o que é que isto pode trazer em termos de perspectiva futura para as pessoas que ficam, mesmo para essas onde se tem que fazer essa medida.
Portanto, é sempre mais complicado. Ricardo, vamos às perguntas dos fãs. Vamos? Tenho aqui perguntas especificamente feitas para ti. Os fãs Epá, estão atentos e querem saber o que é que tu dizes. Temos aqui uma pergunta do Nelson Neves. Ricardo, que diferença notas no recrutamento online antes e depois do Covid? um grande abraço ao Nelson, excelente profissional, pena estar na concorrência, mas pronto, mas fica aqui o abraço. O que é que eu tenho notado? Tenho notado essencialmente que as pessoas estão mais abertas e conseguem perceber o impacto em termos do recrutamento online. Quando falo isto, falo mais em termos de candidatos, das entrevistas. Existem muitas entrevistas que já anteriormente eram realizadas via online, mas que atualmente os próprios candidatos têm uma forma de perceber o porquê e o próprio contexto e a preparação e a forma como devem estar posicionados de forma diferente do que era antes do Covid. Porque antes do Covid havia, digamos, um bocado mais bandalheira nesse aspecto. Não tenho Skype, não tenho forma de fazer, nunca fiz. E nesta forma até são às vezes os próprios candidatos a questionar qual é a plataforma ou de que forma é que podemos fazer. E a mensagem chega muito mais facilmente porque as pessoas estão mais presentes em termos de redes sociais. Estão Exato, constantemente em depende redes já toda a sociais. gente usa Skype, não é? Exatamente. Ou forma qualquer. Sim, atualmente é isso. Ricardo, 3 características obrigatórias que procuras em alguém para fazer parte da equipa da Get a Job. Quem é que perguntou isso? Foi a Ana Castanudo. Ana Postanudo, ok. Isto parece quase aquela pergunta dos 3 pontos positivos. Exato. Que são perguntas. Exato. Um, Acho que a adaptabilidade é essencial. Acho que é um ponto-chave. E felizmente temos uma equipa que tem sabido bem responder a este desafio, que essencialmente a grande questão que traz é ser adaptável aqui aos desafios e ter a capacidade de responder. Obviamente não é fácil para ninguém, ok? Mas que tem dado essa prova. Depois, gostar daquilo que faz, que acho que isso é transversal a qualquer atividade, porque se for uma pessoa que gosta daquilo que faz, ou pelo menos numa primeira fase gosta de algum processo de trabalho, é muito mais fácil de depois rentabilizar e ir crescendo ao longo do dia. E depois a terceira é ter a capacidade de aprendizagem e ter a noção que todos os dias nós precisamos de aprender coisas novas, todos nós. Portanto, esses são os 3 pontos essenciais que eu privilegio. Sim. E dou-te aqui publicamente para esta vasta audiência os meus parabéns, porque conseguiste montar para a Get a Job uma equipa fantástica que não só tem todas essas características que tu mencionaste agora, mas sobretudo tem uma grande capacidade de trabalhar enquanto equipa e de conseguir ir buscar os resultados que queremos, não é? que são pedidos. E isso não é muito fácil de fazer. Sim. Acabam por ser pessoas que vestem a camisola no sentido mais em termos globais. Okay? E nos dias de hoje é muito complicado também encontrar pessoas com esse mindset. Agora vestem a camisola, vestem a máscara, vestem a viseira. Agora podemos inventar Exato. novas expressões. Ricardo, qual é a importância da comunicação digital? Qual é a importância? Da comunicação digital. É fundamental. Nesta altura, se não existisse comunicação digital, qualquer empresa, essa empresa não existe. Portanto, nós temos feito um trabalho muito bom em termos das nossas marcas, já antes, mas neste período então temos estado muito presentes e acho que isso também se nota nas mensagens constantes que temos recebido e também no bom feedback da comunicação, sempre numa lógica positiva e sempre uma lógica de desenvolvimento em termos do produto. E acho que a comunicação tem que assentar nisso, no nosso produto, naquilo que temos
dar aos nossos clientes e às pessoas que precisam de nós e que nós precisamos delas e também precisamos dos clientes e também na mensagem positiva, porque críticas e pessoas a fazer contexto negativo é o que existe aí aos pontapés. Portanto, temos que assentar sempre muito nisso e tentar que as pessoas nos vejam como marcas que fazem a diferença à sua forma. Existem outras que também fazem e que fazem parte também do mercado. Portanto, é só depois distinguir o que é melhor para eles. Boa. Última questão. As notícias são essenciais para preparar o futuro. Qual é que é a tua rotina de consumo de informação? Não é muito diferente da do Rui. Inicialmente tinha muitas vezes a televisão ligada e perturbava muito a minha atividade diária. Atualmente está muito, em termos de dia a dia, está muito focado à hora do almoço e à hora de jantar, perceber um bocadinho do contexto das notícias mais globais. As outras, tenho tentado sempre analisar algumas fontes de comunicação, muito em termos do LinkedIn, essencialmente, onde provavelmente é onde eu passo mais tempo diariamente em termos de redes sociais, em que existem vários estudos de consultoras e de outras fontes de informação que trazem realidades. Eu tento sempre perceber um bocadinho mais de realidades fora de Portugal, essencialmente conhecer outros mercados que já passaram por isto antes, que é o mercado asiático, que normalmente nós esquecemos um bocadinho deles, achamos que eles estão lá no outro lado e não interessam para ninguém, mas que devemos aprender cada vez mais com eles, porque eles estão habituados a alguns aspectos e a algumas partes que nós temos passado aqui e têm uma resposta diferente, mas nós achamos sempre que eles são diferentes, portanto não temos muito que aprender, e esse é um erro. Muito bem. Eu confesso que não vejo muito poucas notícias. Vejo mais à noite também. Ricardo, última rubrica do nosso podcast. O livro que tu queres recomendar à nossa audiência? Vou recomendar. Não sei se dá para. Não. Deixa-me Sim. ler o título. Não fique ao contrário. Ok. É um livro que eu já li há cerca de um ano, mais coisa, menos coisa, mas que tenho também visto e acho que é um livro importante, porque tem aqui algumas noções. Chama-se Não Basta Ser Bom, é preciso querer ser bom. Não sei se conheces, deves conhecer, de certeza, do Paulo Não, por Armo. acaso ainda não. Por acaso ainda não li. Mas depois do Rui me emprestar o livro dele, tu emprestas-me esse. Este tu lês para em 15 minutos. Esse é rápido. Não, e que tem aqui uma frase muito interessante que são várias lições, pronto, depois para ter a noção sobre alguns aspectos da vida e da parte profissional que são importantes. Mas tem um aspecto muito interessante que é uma frase que diz os seus fornecedores são tão bons quanto você. E depois fala um bocadinho sobre este tema em que temos de nos colocar também no lado do outro e perceber que o outro não faz magia só por si só. Portanto, depende sempre muito de nós. E acho que o nosso dia a dia atualmente leva-nos a perceber isso. Dependemos muito dos outros, mais do que aquilo que achávamos. Bem. Ricardo, foi um prazer ter-te aqui connosco. Muito obrigado pelos teus insights. Acho que foi interessantíssimo. Obrigado pelo teu feedback. O feedback, não o feedback construtivo, mas o dos fãs. Foi top. Obrigado. Vemo-nos por aí. Vai trabalhar, Obrigado. E saúde, pá. Distanciamento. Um abraço. Um abraço. Tchau. Ora bem, e assim terminamos mais um podcast, o segundo episódio do nosso Keep Pushing Podcast. Obrigado a todos por terem estado aí desse lado. Hoje foi um bocadinho mais longo do que aquilo que era suposto, mas acho que o conteúdo foi tão rico e interessante, acho que aprendemos tanto que justifica e que valeu a pena estarmos aqui mais 30 minutos. Obrigado aos resistentes que continuaram. O que é que eu vos posso dizer para fechar este live? Não percam o próximo episódio. Estaremos cá na próxima quarta-feira ao meio-dia, portanto, sempre todas as quartas ao meio-dia.
Agora isto vai gerar um mega file super pesado que eu vou encaminhar à Ana Pisterudo, e que ela vai ficar noites sem dormir a editar para colocarmos no YouTube o mais rápido possível. Fiquem atentos ao nosso Instagram. Vamos divulgar durante a próxima semana os próximos convidados, ok? E vamos deixar o campo para vocês colocarem perguntas. Isto torna-se interessante quando vocês colocam perguntas e fica mais interativo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não, exatamente. E não se esqueçam, keep pushing. Tchau, malta.